Olá, eu me chamo Vera, sou colaboradora do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, o CEL. E nós estamos aqui mais uma vez numa reflexão através do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vamos fazer uma prece, vamos nos unir em pensamento, né? Agradecendo mais uma vez essa oportunidade, que os amigos da espiritualidade que nos envolvam nesse momento com muita luz, com bons entendimentos, com boas palavras, e que essas palavras possam chegar no coração de cada um que esteja ouvindo, que esteja compartilhando esse momento, nessa reflexão junto de nós, que essa energia de muita paz, de muito entendimento e de muito amor, então, esteja entre nós, que a paz esteja entre nós, né? Agradecemos então essa oportunidade e vamos então à nossa reflexão desse momento. Antes disso, gostaríamos de informar sempre que o CEL nós continuamos, né, com esses trabalhos de passe virtuais, as palestras virtuais, entre no nosso site, né, www.cel.com.br, e lá faça a sua inscrição no que você precisa para o atendimento à distância, né? Ficamos muito felizes nesta data de hoje, onde, né, a luz já chega, né, a luz da ciência nos agraciando um momento muito importante para todos nós, onde já recebemos então essa vacina que logo logo chegará para todos, e quem sabe logo logo vamos poder estar juntos novamente, nos abraçando, matando essa saudade e com outro entendimento, né? Tantos outros entendimentos, né? Em que nós vamos poder dar sequência lá no CEL, né? Naquele espaço maravilhoso, naquele espaço físico que acarinha, né? Que abraça todos nós, tá? Então vamos lá, vamos falar hoje, fazendo uma reflexão sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando a gente fala desses capítulos, né, o capítulo 1, 2, 3 e 4 do Evangelho, são capítulos que, segundo a doutrina espírita, alguns estudiosos do momento, né, como Haroldo Dutra Dias, o Saulo e tantos outros da Federação Espírita, nos trazem informações de estudos em que os 4 capítulos, eles fazem a base de entendimento, né, do toque dos outros capítulos do Evangelho. Nos dão uma base de entendimento de todas as leis, de todas as parábolas, aplicando, né, no nosso dia a dia os ensinamentos. Então, dando essa base de realidade, porque sem entendimento de alguns princípios, né, o Evangelho muitas vezes ficam letras mortas, como nós falamos, né? Fica sem vida, um entendimento pode ser equivocado. E tendo esse entendimento desses princípios da doutrina espírita, que hoje nós vamos estar falando de um deles, que o capítulo 4 vem estar nos falando sobre a reencarnação, que é uma lei natural, que a gente pode falar, né, de uma maneira em que nós nascemos, vivemos, aprendemos e voltamos à pátria espiritual. Nós nascemos, vivemos, aprendemos e retornamos à pátria espiritual. E aí nós vamos entre encarnações e reencarnações, nós vamos aprendendo. Então, o capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, vem estar falando desse reino de Deus
que está dentro de cada um de nós, né? Esse reino de Deus somos nós, é a nossa consciência, é o nosso entendimento, né? E de reencarnações em reencarnações, nós vamos estar aprimorando e chegando, então, nesse reino de Deus, nessa felicidade, nessa alegria de poder partilhar com o Criador. Então, um dos itens que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que uma passagem, né, da vida de Jesus, ele coloca uma passagem que eu gosto muito, é a passagem em que Nicodemos vai visitar, vai ver, né, e falar com Jesus. E aí depois a gente troca alguns detalhes, então, dessa passagem de Nicodemos com Jesus. E o texto diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era chamado príncipe dos judeus, né? Ele tinha um espaço muito bacana, vamos falar assim, no sinédrio, na política, na religião, principalmente na religião na época. E era uma pessoa, né, com influências dentro, então, da sociedade da época. Este foi ter de noite com Jesus. Então, Nicodemos foi encontrar. E aí o Evangelho fala de noite com Jesus. Por quê? Porque ele tinha um cargo, vamos dizer, da alta sociedade. E na época estavam em atrito com a filosofia, com tudo que Jesus estava trazendo. Então, Nicodemos, à noite, ao calar da noite, como a gente diz, né? Que ele foi, né, está todo mundo dormindo, descansando, e ele foi conversar com Jesus. Por que Nicodemos dava, né, e tinha essa importância? Então ele foi conversar com Jesus, e aí diz assim: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for, né, por Deus. E aí Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, na verdade, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos disse: mas como? Como pode nascer um homem velho, já sendo velho? Pode, porventura, entrar de novo no ventre da mãe? Como é que vai ser isso? E aí Jesus responde: na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso está em João, né, versículo 3, itens de 1 a 6, então, do Evangelho de João. Então, quando ele fala assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, ele está nos dizendo que o corpo é a carne, né? E o Espírito, a pré-existência da alma, a pré-existência do Espírito, aquilo que nós colocamos como base, para que a gente possa entender essa passagem em que Nicodemos vai conversar com Jesus. Ele Kardec nos coloca como exemplo da existência, então, das reencarnações, tá? Um assunto bem atual que eu gostaria de estar refletindo é uma série que é uma parte, né? Uma parte, vamos falar, de pesquisa, uma parte da ciência, que está hoje num dos canais, né, digitais, em que todos estão assistindo, estão usando, né? Que é o Netflix. Então, o Netflix hoje está com uma série, A Vida Após a Morte. Isso, por que eu estou trazendo aqui? Não é um apontamento espírita, não. Mas é, na verdade, a ciência, né, sendo comprovada. Esse exemplo que nós trazemos aqui dentro do Evangelho de João, da época de Jesus, mas hoje nós estamos trazendo dados em que a ciência... O Google está cheio de exemplos e de dados, né, de estudiosos, e esses estudos não são de hoje, são desde que o mundo é mundo, é uma expressão usada, né, que nós usamos. Então, desde os primórdios da existência,
O homem sempre busca, né, naquela interrogação, da onde viemos, para onde vamos, o que estamos aqui fazendo, trazendo o entendimento. E a ciência, é isso que eu quero trazer, a ciência caminhando junto com a doutrina, né, que é a base da filosofia da doutrina espírita, né, a ciência, a filosofia e a religião, de ter esse entendimento. Então, a reencarnação nos prova em que nós estamos tendo muitas e muitas oportunidades e que esse reino de Deus está dentro de nós. E nós, em cada renascimento, vamos estar sempre renascendo nos nossos propósitos, renascendo nas nossas deliberações, renascendo para as nossas atitudes, em que a gente possa tomar conta desse entendimento. Mais uma reflexão que eu gostaria de trazer mesmo, falando de reencarnações, é que nesse momento nós temos muitos amigos, muitos irmãos que estão vivendo, né, em todos os outros momentos, mas nesse momento, em momentos de pandemia, nós estamos vivendo muitos desencarnes de amigos, de parentes, né? E a doutrina espírita nos trazendo essas ilusões para quem perde alguém. Na realidade, o termo perder não, mas o desencarne de alguém que nós estimamos. E esse capítulo vem nos trazer muita esperança, vem nos trazer vem trazer informações em que aqueles seres estão na nova casa. Eles retornaram à pátria espiritual, né? Para quem sabe lá junto dos amigos da espiritualidade, receber muito mais instruções, estão recebendo o amparo. Então, tudo isso serve sim de consolo para nós nesse momento. Quando a gente começa a entender, sai o véu, né, das dúvidas, existe um sentimento, mas existe esse entendimento que nos traz acalento, que nos traz esperança, né? A partir do momento que a gente começa a conhecer alguma coisa, a luz se acende, a luz se acendendo, já vai aconchegando os nossos sentimentos, né? Então, principalmente para todos os irmãos que nesses momentos de pandemia, que tiveram, né, um afastamento de algum irmão por causa dessa pandemia, por causa de tudo que estão vivendo, ou alguns irmãos em hospitais. Então vamos saber que a doutrina nos traz essa fé e essa esperança em que tudo isso é um grande aprendizado para a nossa sociedade e que muitos de nós estamos servindo, né, de meio para essa situação, esse entendimento. Muitos de nós estamos trabalhando espiritualmente, né, nesse momento com mais ênfase. Mas que a gente pode saber que a luz e a esperança estão sempre de nós e que esse evangelho de amor cada vez mais nos trazendo entendimento, nos trazendo esperança, como eu já falei. Eu agradeço a oportunidade e espero que todos os irmãos estejam, né, sempre unidos em prece. Nós estamos com certeza ligados pelo pensamento, ligados por essa energia de amor e de paz que faz parte do nosso caminho. Vamos alimentar, meus irmãos, aquilo que nos fortalece. Vamos alimentar essa energia de luz dos nossos caminhos. E logo, logo tudo isso passará. Agradeço a oportunidade e que assim seja. Muito obrigada.